Ter bons funcionários dobra os lucros? Cara, ter gente boa dobra o lucro. Pensa assim. Se eu tiver um bom repositor que se preocupa em deixar precificado, limpo, arrumado, acompanha a validade, todas as coisas que eu disse anteriormente vão acontecer. A tua despesa vai ficar baixa, a tua venda vai subir, as suas margens vão melhorar por causa do layout e as suas perdas também vão cair. O legal é que nessa parte ainda de perdas, envolvendo tanto o inventário quanto a parte de prevenção ali no direto ver a validade do produto, é que já vi casos, por exemplo, de no inventário descobrir que um funcionário tal estava roubando e no caso de ver a validade encontrar bicho em carne. Eu já encontrei, quando a gente fez um layout, foi desmontar um módulo de gôndola de parede e achamos um gambá lá com um ninho atrás do módulo. Nesse nível. Não, e assim, acaba não sendo uma coisa só das coisas extremas, né? Acontece nas coisas simples também. Tem um caso de um colega nosso da consultoria, ele acompanhando o recebimento de um produto específico, que é a azeitona, ele reparou que ela estava vindo 2 quilos a menos do que dizia na embalagem. Isso era sempre. Aí eles começaram no recebimento pegar, drenar e pesar. Aí viram. Aí entraram em contato com o fornecedor tal para tentar resolver isso. Aí tu imagina, cara, quem que repara isso? Quem que isso. Realmente... nas pouquinhas coisas que vai parar nas goteiras, né? Tu começa a ver o dinheiro aparecer. No caso de prevenção, eu costumo dizer que a gente tem um monte de torneira aberta, né? Você tem que vir fechando as torneiras, que senão a água vai embora. Exatamente. E você paga para cada litro d'água que está saindo ali da tua loja. Então esses são os cuidados que tem que ter para poder dobrar os lucros. Uma informação interessante, não pode falar o nome de empresa, mas nesse período agora natalino a gente estava vendo e viu que muitos fornecedores, na hora de entregar um certo biscoito, estava trazendo com 3 a menos em cada caixa, por exemplo. Por causa desse período de Natal. A Elma Chips costuma fazer isso, tá? Eu não tô nem aí, eu falo da empresa mesmo, quero que se exploda. Então, se vocês recebem Elma Chips na loja de vocês, confiram as caixas, que muitas vezes vem com menos unidades do que deveria. A Ambev também costuma mandar produtos com menos quantidade. Porque a culpa não é da Elma Chips e nem da Ambev, é de quem tá entregando, muitas vezes. E muitas vezes isso é terceirizado. E aí a empresa que está fazendo transporte acaba fazendo besteira. Então é importante, e muitas vezes nem a empresa, o funcionário que trabalha naquela empresa está fazendo besteira. Então é importantíssimo que vocês confiram. Eu já vi pallet filmado sem mercadoria no meio. Faltando 6, 7 packs no meio. E não me pergunta como os caras fizeram a mágica para o troço ficar certinho, mas não dava nem para reparar porque estava tudo filmado. Você só consegue reparar se você pesar o pallet. No caso lá, os caras andavam em cima dos pallets. Aí na hora que pisou, caiu. Era oco. Caraca. Continuando sobre a área de prevenção, né? Uma das ações que o pessoal costuma fazer para reduzir, para tentar controlar isso, é a questão do controle do cancelamento e também da conferência de cartões. Perfeito. Como que isso pode estar ajudando as pessoas a estar aumentando o seu lucro? A conferência do cartão é simples, né? Sei lá por que raio, por erros, eu também não posso dizer que é isso, mas algumas vezes as empresas de cartões esquecem alguns boletos. Simplesmente ele vai lá e vê esqueci de botar, de subir R$1.000, de subir R$15.000, é isso. E aí você tem que fazer a conferência, você liga para a empresa depois de você ficar muito tempo no telefone. Eles pedem lá, você manda o comprovante e eles depositam. Tem que olhar para ver se na conferência de cartão se estão realmente cobrando as taxas certas, porque eu já peguei, por exemplo, um dos clientes lá que tinha de desconto da Cielo 16%. Não existe essa taxa? Existe. A gente ligou para a Cielo, corrigiu, mas estava sendo descontado 16%. Então, assim, não estou culpando a Cielo, não. Podia ser a Rede, podia ser a Stone, podia ser qualquer uma. A responsabilidade de conferir é sua, para ver se está certo. Eles devem ter algum processo lá que tenha erros operacionais. Eu costumo dizer que eu acho muita sacanagem, né? Que empresas desse tamanho não deveriam ter esse tipo de coisa. Mas se você não conferir, na maior parte das vezes tem divergência. E isso faz, obviamente, que você tenha menos resultado, porque
é um dinheiro que desaparece, é uma perda financeira. Tem uma taxa ideal, então? Não. Na verdade, dependendo do teu volume, do teu tamanho, da tua região, as taxas variam pra caramba. Muito, não. Mas é bacana você pegar empresas que sejam da sua região, do mesmo tamanho, e faça alguns comparativos, caso você tenha acesso à informação das taxas. Eu costumo dizer que taxa de cartão você tem que negociar todo ano. Eles não gostam disso, odeiam isso, mas eu digo, negocie todo ano. Todo ano você pega lá, vê quanto que deu a taxa e negocia para baixo. Se a empresa que você está não aceita, vai nas outras e faz um leilão. Mas as taxas impactam diretamente sobre o financeiro da empresa, então eu considero que são fatores importantes que o empresário deveria parar para negociar pelo menos uma vez por ano. E o cancelamento? Cancelamento no caso do caixa, né? Controle de cancelamento. Ajuda a aumentar os lucros? Sim, se isso ajuda. Não ajuda a aumentar os lucros, na verdade ajuda a reduzir as perdas que depois acaba ajudando a aumentar os lucros. Indiretamente. O máximo aceitável é 0,5% do faturamento. Então você não pode ter mais do que 0,5% do faturamento daquele caixa entre cancelamento de item e cancelamento de cupom. Então se aquela operadora de caixa vendeu 10 mil reais num dia, ela não pode ter mais do que 0,5% disso. Então 1% de 10 mil reais é 100 reais, então 0,5% é 50 reais. Então ela não poderia ter mais do que 50 reais de cancelamento. O que normalmente a gente, quando faz essa análise, e eu aprendi isso com a galera de prevenção de perdas, quando a gente faz essa análise e bota por operadora de caixa, a gente começa a ver que normalmente 20% das operadoras são responsáveis por 80% dos cancelamentos. Você tem 10 operadoras, 2 delas normalmente estão agrupados 90%, 80%, 90% do cancelamento. Então o que você tem que fazer é tratar. É ir lá e resolver, ver se foi erro, ensinar, cobrar. E se manter, manda embora e bota outro. Dessa forma dá para descobrir se está roubando ou se não está roubando também? Dá. Na verdade, não dá para descobrir se está roubando, mas dá para você começar a ficar de olho em operadoras que têm maior nível de cancelamento de item e cupom. Porque se isso está acontecendo, pode ser que tenha alguma treta lá, ou pode ser simplesmente porque a pessoa realmente é ruim operacionalmente, precisa ser mais treinada. De qualquer jeito você tem que olhar, de qualquer jeito você tem que treinar, porque ela tá acontecendo alguma merda ali. Eu já vi caso nessa situação que a pessoa que mais atendia era necessariamente a pessoa que mais tinha cancelamento, mas ela tinha um cupom muito alto, quantidade de cupom muito alta. Eu normalmente tendo a não ranquear por valor, e sim ranquear por percentual de cancelamento em relação à venda. Sim. Então eu pego o total em valor que ela cancelou e divido pela venda, e aí eu vou chegar ali na média de cancelamento que aquele indivíduo teve. E aí eu faço, porque eu vou ter percentualmente essa média, né? E aí eu consigo comparar. As pessoas com maior percentual de cancelamento são as que eu tenho que tratar. Porque naturalmente a pessoa que mais passa no caixa vai ter o maior cancelamento. Né? Se eu passo 50 mil no meu caixa num dia e todo mundo passa 10, eu vou ter maior índice de cancelamento, mesmo que eu tenha poucos cancelamentos. Por isso que normalmente se faz uma proporcionalidade a nível de percentual. Pega o total de cancelamento que aquela pessoa teve e divido pelo total de valor que passou no caixa daquela pessoa, para poder fechar a conta. E assim, agora também um outro assunto que vai ser um pouco polêmico. Ter bons funcionários dobra os lucros? Cara, ter gente boa dobra o lucro. Pensa assim, se eu tiver um bom repositor que se preocupa em deixar precificado, limpo, arrumado, acompanha a validade, todas as coisas que eu disse anteriormente vão acontecer. A tua despesa vai ficar baixa, a tua venda vai subir, as suas margens vão melhorar por causa do layout e as suas perdas também vão cair. Então a tendência é, quando você tem um bom time, quando você tem bons funcionários, eles ajudam sim a aumentar os lucros e algumas vezes até a dobrar os lucros. Muitas vezes eles vão vir com boas ideias. Eu tenho um monte de alunos que o dono não comprou, mas o funcionário forçou para o dono comprar para ele aplicar. Olha que lindo, né? Seria muito bom se o mundo fosse todo assim, mas não é. Então, as pessoas que trabalham podem fazer a diferença e fazem a diferença. Eu costumo dizer que o maior diferencial competitivo que existe na face da Terra, que não pode ser copiado, são
pessoas. O cara pode copiar teu preço, o cara pode copiar tua estratégia, mas ele não dá para copiar as pessoas. Então o que acontece? Essas pessoas, sendo boas, criarão outras formas de poder chegar no resultado do mesmo jeito. Por isso que ter gente boa, sim, aumenta os lucros, e já vi dobrar os lucros também. Mas assim, só um parênteses aí, pessoas boas, você está falando, são aquelas pessoas que entregam o resultado. Que entregam e batem as metas. Porque às vezes tem muita pessoa engajada, que dá o suor, mas não necessariamente tem certa dificuldade por alguma razão, ou por falta de orientação mesmo, em entregar o resultado, dar o pronto, né, que a gente fala. Isso é o mais comum mesmo. Nesse caso, vale mais a pena pegar um cara inexperiente e trabalhando ele, ou no caso já pega alguém experiente e deixa ele na loja? Porque tem aquela questão de treinar ou não treinar. Já tá. Depende de quanto tempo você tem e quanto tempo você precisa. Se eu, tô há um mês para inaugurar uma loja e não tenho ninguém pronto para assumir, eu vou trazer de fora pronto. Se eu tenho tempo para poder formar, eu, Leandro, prefiro normalmente trazer o cara um pouco mais cru e formar, e esse cara crescer comigo, do que eu pegar um cara pronto e colocar direto. Porém, por exemplo, hoje, a minha empresa de consultoria, a Estratégia de Consultoria, hoje ela só pode pegar gente pronta. Por quê? Porque a gente está numa crescente tão grande, a gente cresceu 60%, por exemplo, de 2018 para 2019 até agora, ela tem um crescimento tão grande, que não dá tempo mais de treinar. Eu não consigo pegar um funcionário e ficar 6 meses com ele para ele se formar. Eu tenho que trazer o cara pronto direto, para ensinar para ele como é o nosso processo interno, para que ele coloque. Mas ele já tem que ter muita experiência, muito know-how, e hoje quase 100% dos nossos colaboradores são pessoas que já passaram por dentro de loja, tem muita experiência dentro de loja. Então é tudo especialista, tudo a gente passou pelaquela vivência. Exatamente por causa disso, porque a gente está crescendo muito rápido. Se a gente estivesse crescendo devagar, ou não crescendo, eu contrataria para formar e não pegaria o cara pronto. Mas como a gente está crescendo na velocidade, é mais barato e mais eficiente trazer o cara pronto direto.